também envelheceu 10 anos quando foi ministro? Não, felizmente não, nem do ponto de vista, digamos, da idade cronológica, nem da idade mental. Eu acho, aliás, que as funções públicas de governação, exigentes como são, até de certa maneira nos fazem reavivar algum tipo de características e de funções e, portanto, nesse aspecto não sinto que tenha envelhecido e, antes pelo contrário, sinto-me em boa condição física e psicológica. Na entrevista que nos deu para a Farmácia Portuguesa, o professor Vasco Carneiro dizia que hoje a pressão sobre os ministros da Saúde chega a ser desumana. Sentiu isso ou até gostava daquela adrenalina? Bom, vamos lá ver. Qualquer função executiva de alta responsabilidade, seja num governo, seja numa empresa, seja em qualquer outro tipo de organismo, que obriga decisões intensas, rápidas e com uma conjugação de fatores, com entidades externas, com stakeholders, são funções que geram tensão permanente. Eu não lhe escondo que o meu perfil é um perfil de natureza executiva. Eu gosto de um bom combate, gosto de ter que decidir com rapidez, com intensidade e até gosto do confronto. Sou-lhe franco que o confronto político, eu fui o ministro destes últimos anos que mais vezes foi ao Parlamento, quer participar em comissões, quer participar em debates no plenário, e o confronto político era algo que eu fazia até com prazer e com gosto. Naturalmente que e há com os momentos... stakeholders, com os bastonários, aquelas críticas duras? Eu já disse há dias, aliás, que um ministro não deve ver, não pode ver nos bastonários o seu adversário político. Os bastonários interpretam um papel, desempenham uma função, representam um conjunto de interesses que naturalmente são legítimos e que podem ser expressos de uma maneira mais ou menos adequada, mas é um erro, eu diria primário, considerar que um ministro se debate politicamente com stakeholders, seja o presidente da ANF, seja o bastonário dos médicos. Não, esses são atores de um processo complexo, de um sistema complexo, onde a política tem que ser capaz de, com maior inteligência e com maior, até se quiser, habilidade, fazer uma conjugação desses diferentes interesses, tendo em vista aquilo que é o essencial da política, que é servir o interesse comum e o interesse público. Sentiu-se muito condicionado pela situação económica do país e pela dependência das finanças na tomada de decisões? Não, eu aliás disse, e isso foi, penso que uma das frases que ficará para a antologia das frases ditas no meio político, eu disse uma vez no Parlamento, em resposta a um deputado da oposição, que em matéria de rigor orçamental e de exigência das contas públicas, nós éramos no governo todos centeno. O que eu quis dizer com isso é que nós temos que compreender o momento do país, quais são as prioridades, quais são as dificuldades, e temos que fazer dentro do governo um exercício de grande cumplicidade estratégica e de grande solidariedade. Não faz sentido nenhum que um ministro esteja num governo a fazer combate com os seus colegas do governo ou desalinhado daquilo que é a estratégia de um conjunto, de uma equipa que é liderada pelo primeiro-ministro. Se me pergunta se eu gostava de ter tido mais recursos, mais meios, com certeza que sim, teria executado mais facilmente o programa do governo e teria, de facto, ido mais depressa na resolução dos problemas do SNS. Mas isso são, se quiser, em termos políticos, os custos de contexto de um país que saiu de uma situação muito difícil, que é preciso que nenhum de nós esqueça que foi vivida, que foi real, que foi concreta. O Portugal teve numa situação económica e financeira de extrema vulnerabilidade e era preciso rapidamente restabelecer a confiança internacional, a confiança dos nossos credores, a confiança da própria economia nacional, para que a pouco e pouco pudéssemos então ir libertando mais recursos para as funções sociais que são importantíssimas num Estado justo e moderno como é o nosso. Somos todos centeno, mas se calhar estamos a dar trabalho a mais a um só Ministro das Finanças, quando tem de ser ele a decidir, sempre precisa de contratar um enfermeiro ou um médico ou tem uma necessidade urgente num hospital ou num centro de saúde. Bom, sabe que também nesta matéria muitas vezes são mais as vozes do que as nozes e, portanto, e eu acho que é muito inadequado que um titular de uma pasta se justifique a sua dificuldade em resolver problemas com problemas de relação interministério ou entre secretarias de Estado. Eu não fiz isso, nunca o faria e não acho que isso seja adequado. Existem tramitações internas em qualquer governo, e é isso importante que fique claro, em qualquer governo e em qualquer contexto. A soberania das finanças sobre o conjunto das pastas setoriais existe, e ainda bem que existe, porque só assim as repúblicas e os governos e os países podem ter equilíbrio, solidez e sustentabilidade, e mal dos países, e aliás na nossa história recente,
Mal dos momentos em que essa soberania do Ministério das Finanças não existe, porque naturalmente o impulso das pastas setoriais é a fazer o mais possível e o mais depressa possível, e tem que ser as finanças a ser o elemento estabilizador. Outra coisa é dizer se as equipas das finanças têm mais ou menos sensibilidade para a área A ou para a área B. Mas isso faz parte da contingência das funções governativas. Mas a saúde está ou não está subfinanciada? Vê com bons Isso é olhos outra... uma lei quadro de financiamento da saúde que Sim, garanta claro, um mínimo de estabilidade ou não? Sim, isso é claro. Quer dizer, mas repare uma coisa, às vezes ouvíamos falar, a propósito do acesso à inovação terapêutica, que era bom ter um fundo, criar um fundo, ou criar um instrumento extraordinário de financiamento, ou uma lei quadro. Um imposto dedicado, O problema é que assim. o dinheiro vem sempre do mesmo sítio. Vamos lá ver, o dinheiro vem sempre do mesmo sítio. Ou nós tínhamos um financiamento externo não dependente do Orçamento da República, ou tínhamos financiamentos privados que eram supletivos para esse fundo, ou então eu posso criar uma lei de meios. É uma boa ideia, merece ser discutida. Aliás, no quadro da proposta de lei de bases dirigida pela doutora Maria de Belém de Roseira, isso foi equacionado, mas o dinheiro vai ter que vir, ao final do dia, vai ter que vir do mesmo local, que é os recursos que os portugueses conseguem gerar para que o país funcione. A grande tarefa com que o país se debate hoje, passada que foi a resolução da crise aguda, da vulnerabilidade financeira e económica e a recuperação da confiança externa, são a resolução dos problemas dos serviços públicos, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde. E o Primeiro-Ministro, aliás, disse-o isso, quer na campanha eleitoral, quer mais recentemente. Agora que a economia começa a dar sinais de alguma estabilidade, que o crescimento parece estar a consolidar, está na altura de resolver problemas que se arrastam, em alguns casos, na saúde, não é do tempo da crise, é antes da crise. Repara, o investimento no SNS parou praticamente em 2008. E um sistema de saúde complexo, que depende de equipamentos, que depende de infraestruturas que são de alto desgaste, não pode estar 10, 12 anos estagnado. E é preciso, de facto, mobilizar recursos, fazer novos equipamentos, construir novos hospitais que estão em curso. Estamos a falar do Lisboa Oriental, o Funchal, o Évora, Sintra e Seixal, e é preciso reequipar e também depois, naturalmente, investir no capital humano, que é a essência do funcionamento do sistema. Quando acha que transformou mais a vida de mais doentes? Quando foi Ministro da Saúde ou quando geriu hospitais, designadamente um hospital da importância do Hospital de Santa Maria? Não sei responder a essa pergunta, embora eu tenha a convicção de que a nossa atividade, as funções que vamos desempenhando, o trabalho que vamos fazendo é fragmentado e a melhor análise que se pode fazer dele é sempre algum tempo depois, nunca no próprio momento. E o juízo feito pelo próprio é sempre contaminado por uma avaliação que é distorcida e, portanto, a melhor avaliação é ser feita por terceiros. E sempre algum tempo depois, porque mesmo na política, repare, nós hoje estamos a viver ainda algumas consequências de medidas que foram tomadas em termos de política de saúde, que na altura eram julgadas medidas extraordinárias e que hoje representam problemas que nós herdamos. Dou-lhe o exemplo dos números clausos, a falta de planeamento dos recursos humanos, a empresarização dos hospitais feita de alguma forma com pouco critério, algumas medidas sobre o setor das farmácias que foram intempestivas e que foram de uma excessiva magnitude. E portanto, alguns anos depois... Concretiza essas medidas sobre o setor das farmácias que lhe pareceram exageradas? Houve, enfim, é do conhecimento geral, não só do ponto de vista de um primeiro tempo que foi uma certa agressão do setor do ponto de vista político, mas depois também medidas restritivas ao nível do preço e das margens que foram feitas sem critério, que atingiram o setor sem discriminação positiva, não protegendo, por exemplo, o serviço público das farmácias do interior, as farmácias que servem as populações e, portanto, quando a intervenção externa, talvez uma discriminação positiva tivesse acautelado danos que ainda hoje se sentem no setor das farmácias comunitárias. Mas, repare, quando o decisor político ou o gestor toma uma decisão num momento, presume-se que o faz com duas condições. Baseado na melhor evidência que tem disponível, a decisão política tem que ser forçosamente tomada em cima da melhor evidência científica, técnica, e depois, naturalmente, com o juízo político de oportunidade e de utilidade de acordo com aquilo que são as prioridades dos governos e os seus programas. O que acha que deixou de mais relevante como Ministro? Voltando ao meu tempo, eu acho que nós daqui por alguns anos vamos analisar muito positivamente algumas coisas, como por exemplo as medidas de promoção da saúde,
o exercício físico, o programa do exercício físico da OMS foi lançado em Lisboa. As medidas sobre a taxação das bebidas açucaradas, sobre o açúcar, sobre o sal, a introdução das consultas de exercício físico nos cuidados de saúde primários, o programa que eu considero estratégico da hospitalização domiciliária, que está a seguir o seu caminho, e também a livre escolha dos cidadãos das unidades de saúde dentro do SNS. Estes princípios, para além na área do medicamento, da disponibilização progressiva de medicamentos sólidos, hospitalares, na proximidade através do canal farmácia comunitária, introduzindo maior proteção das pessoas, na não necessidade de se deslocarem por centenas de quilómetros para levantarem medicamentos quando o podem fazer junto de casa. O que o levou a assinar o acordo com as farmácias? Falou agora exatamente de algumas iniciativas que teve. Justamente o que eu tenho dito e repetido, e já o dizia antes de ter ido para o Governo, as farmácias são um pilar do sistema de saúde que prestam uma dimensão importante de serviço público. Eu não tenho uma visão manicaísta das entidades que estão no setor da saúde apenas pela natureza do seu direito, de direito privado, ou direito social, ou direito público. Daí que não compreenda muito bem estas polémicas e estas questões de natureza muito política em torno de relações com o setor privado ou com o setor social. A polémica das PPP. Porque o fundamental é garantir que o serviço público é cautelado e que as pessoas têm acesso aos serviços nas melhores condições possíveis. Por exemplo, eu, em tom de ironia, cheguei a dizer que, para mim, a maior PPP que existe em Portugal há décadas é a PPP com as farmácias. As farmácias comunitárias, em média, dependem, no seu orçamento de atividade, de 70% de fundos públicos. Algumas mais. Ora, estamos a falar de uma parceria pública ou privada em que o Estado utiliza o canal de distribuição farmácias para dispensar medicamentos às pessoas, para fazer acompanhamento dessas pessoas, muitas vezes o aconselhamento, a proximidade, pessoas idosas que vivem com polimedicação, a reconciliação terapêutica e, em alguns locais do país, infelizmente, a farmácia é o único sítio que está mais perto do bairro, mais perto das famílias, para uma primeira interação com a saúde. Portanto, a questão do direito, da natureza das instituições é importante. O que é mais importante é regular as relações de fronteira entre os setores e, no caso do acordo com a ANF, é a convicção de que a ANF representava um conjunto de entidades de dimensão diversa que prestam ao país um bom serviço. E alargar alguns serviços que possam ser feitos na proximidade pareceu-nos importante, e esta experiência de que já vos referi também, da dispensa terapêutica de medicamentos que até aqui são inexplicavelmente administrados apenas em hospitais, alguns hospitais, e que obriga a uma injusta deslocação das pessoas. Já não falo dos custos económicos, dos táxis, das ambulâncias, etc., mas de facto a perturbação no dia-a-dia, no trabalho, um dia de trabalho que se perde, quando isso pode ser feito. O teste correu muito bem, o teste piloto correu muito bem, o nível de satisfação era muito bom e agora há, de facto, penso eu, generalizar isso tão cedo quanto possível. Tendo corrido como correu, consegue compreender que 3 anos depois só os doentes do Hospital Curro e Cabral tenham esse direito de poder? Não consigo compreender, embora em bom da verdade e da justiça, eu digo, o sistema tem inércias e tem muitas vezes razões que a razão desconhece e que não decorrem da vontade política. Às vezes o decisor político tem a vontade de fazer as coisas rápido, depressa, e há questões administrativas, logísticas, operacionais. E doentes, que andam a fazer quilómetros pelo país sem necessidade. Estou certo que a atual equipa governativa, e eu creio que essa matéria até está sob a tutela do Secretário de Estado, António Salles, que é médico, e que terá, naturalmente, uma particular sensibilidade para a importância de que a humanização do sistema também passa por gestos como estes, de não violentar as pessoas para adquirir medicamentos ou quaisquer outros produtos necessários à sua saúde de uma forma que é inapropriada. Como explica a dificuldade em Portugal dos governos levarem até ao fim os acordos e os protocolos? Os compromissos são mal estudados ou é um problema de resistência à mudança? Tem um bocadinho a ver com... Eu não acredito, vamos lá ver. Não sou tão pessimista quanto isso. Acho que no conjunto, nas diferentes áreas setoriais, os acordos que vão sendo estabelecidos vão sendo cumpridos. Muitas vezes, o que é que pode comprometer
a efetividade da sua execução. É momentânea a escassez de meios financeiros, é o Governo, quando assina o acordo, fazer uma avaliação de que as possibilidades e os recursos podiam ser mobilizáveis mais depressa e não são, e isso pode aqui e ali atrasar a concretização de alguns acordos. Mas, no essencial, existe aquilo que eu chamo a boa-fé, a goodwill entre as partes, entre o Estado e as entidades no setor da saúde, tem sido até um bom exemplo. Veja o caso do programa das seringas, substituição de troca de seringas nas farmácias. Veja o caso agora dos testes rápidos do VIH-Sida nas farmácias. Nós temos belíssimos exemplos de que estabelecem-se acordos. No caso das seringas houve até alguns problemas que foram ultrapassados e fez-se um acordo melhor. Talvez, sempre a questão do dinheiro e dos recursos, talvez aí às vezes possa haver hesitações ou atrasos porque os recursos não são facilmente mobilizáveis. Mas, de uma forma geral, tenho uma posição até bastante otimista em relação a isso. Na discussão do acordo com as farmácias, estamos numa revista de proprietários de farmácia e temos que lá ir. Há uma parte que foi executada, há outra, como diz, que não houve recursos para o fazer. É sempre um problema de dinheiro ou há outro tipo de resistências culturais, políticas, ideológicas? Repare, o dinheiro tem as costas largas. Os recursos financeiros, se você for fazer um exercício e analisar nos últimos 10 anos quantos seminários, quantos workshops, quantos colóquios foram feitos sobre o tema financiamento e sustentabilidade do SNS, encontrará, eu diria, centenas. A sociedade e a comunidade, o ecossistema que vive à volta da saúde e o setor privado, social e público dependem em grande parte de recursos públicos, porque mesmo as farmácias, como eu disse, dependem 70% de financiamento público. É natural que haja um grande enfoque nas questões do financiamento. E quando nós depois saímos daí e vamos à organização, à gestão, à racionalização, há de facto um certo embaraço e um certo incómodo. E qual é a resposta mais fácil? Eu não faço isso porque não tenho recursos financeiros. Mas há de facto, naturalmente que há excelentes exceções e há honrosas exceções, mas há de facto uma tentação de resistência à mudança. Toda a gente deseja a mudança e fala da mudança, mas quando se trata da própria pessoa mudar, os problemas aparecem. E o sistema é um sistema rígido, é um sistema de facto que tem uma inércia, que é uma inércia pesada. E aquela coisa territorial? Se os doentes neste momento são tratados aqui, para como disse, são tratados lá fora, sentiu isso como ministro ou não? Sim, sim, e como cidadão, e como médico, e como gestor, repare, veja a minha experiência de Santa Maria, a dificuldade que muitas vezes era levar à prática aquilo que é um ex-libris, é um chavão do cidadão no centro do sistema, e depois coisas tão simples que uma pessoa de idade, com 80 e muitos anos, anda com um saco de plástico a percorrer os pisos, atrás dos serviços, e não os serviços organizados em torno da própria pessoa. Há um certo centralismo orgânico e uma centragem do sistema demasiado nos serviços, às vezes nos profissionais e até na gestão. Estamos melhor, a pouco e pouco esse aspecto vai melhorando e repare, quando nós comparamos... Mas o doente ainda não está no centro do sistema? Não está. E repare, e uma das vantagens competitivas do setor privado, nós vemos muito esta questão público e privado, que tem características que são, em muitos casos, de preconceito e de barreira ideológica. O que é que os privados fazem? Procurem ser diferentes do setor público através do jogo das amenidades. Fazem o exercício de facilitar a vida às pessoas, de organizar os serviços de uma forma moderna, investem muito nas condições ambientais e eu diria que isso em si não é mau, porque isso é uma abordagem, claro, com interesse económico e com interesse lucrativo, mas é uma abordagem de investir também na componente humana da relação com as pessoas. O senhor fez isso no Hospital Santa Maria, transformou aquele hospital que era horrível. Aliás, vou-lhe contar um episódio muito engraçado, que eu tinha feito a remodelação da recepção central, que quando cheguei tinha balcões com 1,70 m para evitar justamente que o cidadão ousasse interagir com o profissional, com o administrativo. Partimos aquilo, fizemos uma obra, temos apoio mecenático, na altura de uma entidade bancária que nos ajudou a fazer a obra. E há um episódio muito engraçado, porque na altura, quando eu fui para Santa Maria, houve algumas notícias que diziam que eu vinha do setor privado, e de facto vinha, e que era um gestor que tinha prática privada, e um dia
o responsável pelas relações públicas, que o Carlos Janes conhece, disse que assistiu a uma conversa de um casal de pessoas de muita idade que passavam na recepção central e que tiveram este diálogo. Estás a ver isto agora, está tão bonito, parece um aeroporto. E respondeu o marido, tu não sabes que agora está cá um gestor privado e por isso é que isto está assim. A ideia que as pessoas têm de que o privado aposta nas condições ambientais, nas amenidades, etc. Eu queria fazer aí um esclarecimento, que é, não tem nada contra, enfim, não tem preconceito privado-público. Na verdade, do ponto de vista do doente, se o serviço for idêntico, qual é a melhor opção? A melhor opção é a resposta. A melhor opção é a resposta. Eu vou-lhe dizer algo, olha, que eu creio que vai ser para a vossa revista, quase uma caixa. Eu, fora de funções governativas, estou mais à vontade para voltar àquilo que é o exercício de pensar as coisas, de refletir e não ter o constrangimento que a política nos traz. Se nós em Portugal hoje temos algumas áreas, alguns segmentos da população que estão com o acesso difícil e dificultado. Em Portugal hoje cerca de 4 milhões de pessoas têm 2 coberturas ou 3, para além da cobertura pública que temos todos, o SNS, existem pessoas que têm subsistemas públicos ou privados e que têm seguros de saúde. E nós estimamos que são cerca de 4 milhões. Significa que há 4 milhões, 40% da população portuguesa, pode, se tiver uma barreira no sistema público, pode ir a um sistema privado ou social. E há 6 milhões que não. Temos, portanto, um contexto de desigualdades. Há 2 abordagens possíveis sobre isto. Há uma abordagem que é fundamentalista e dogmática, que diz que o que nós temos que fazer é destruir o setor privado, impedir que as pessoas lá acedam e reforçar a todo o custo o SNS. Estamos de acordo com o reforço, mas há aqui o fator do tempo e a transição para esse reforço, que demora alguns anos, e no entretanto há pessoas que continuam a não ter acesso. Então, enquanto nós não temos a resposta do SNS qualificada e ágil, temos que permitir que essas pessoas que têm uma barreira tenham respostas. O que existe com a cirurgia, com o CIGIC, dos inscritos, quando o tempo passa, a pessoa fica habilitada a ir, deve existir também com outras áreas de acesso ao diagnóstico e à terapêutica. Há um tempo definido. O hospital público ou o sistema público tem que dar resposta. Se não dá resposta, aquele cidadão tem que ser servido. Está a defender um CIGIC que faz consultas. E eu encargo um modelo de acesso que é temporário, é até que o SNS vá reforçando e qualificando as suas respostas e, portanto, é um sistema que tenderá, daqui a 4, 5 anos, a ter mais resposta pública e menos privada. Mas até lá estas pessoas não podem ficar sem resposta. E, portanto, se o hospital A tem a obrigação de fazer um exame de diagnóstico, uma ressonância, e não dá a resposta no tempo que o médico de família pediu, essa pessoa tem o direito de ir a outro hospital público, em primeiro lugar, Santa Maria, São José, o que for, ou se o sistema público não lhe houver uma resposta, tem que ter uma resposta no setor convencionado. Isto é defender o interesse público, isto, se quiser, até para uma pequena nota de natureza política, isto é que é a minha visão de ser de esquerda ou de ser social-democrata ou socialista. É preocupar-me primeiro com as pessoas e depois com a questão dos modelos e da orgânica. E isso tem que ser feito. O acordo previa a implementação nas farmácias de vários serviços, falou da troca de seringas, que correu bem, mas falava de outros, explicitamente, como o caso dos doentes diabéticos, e é uma coisa que os portugueses reclamam muito das farmácias, maior assistência aos doentes crónicos. Não era uma boa ideia? Bom, eu não vejo nenhum impedimento, desde que haja, e isso foi suscitado, à Sra. Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, que em concertação com a Ordem dos Médicos e com a Ordem dos Nutricionistas e dos Enfermeiros, estabelecessem um consenso sobre aquilo que são as tipologias de serviço e a natureza dos profissionais que deviam prestar esse serviço. Não é correto fazer isso num quadro de confrontação entre as profissões de saúde. Eu entendo que o farmacêutico comunitário deve ter uma excelente relação com o médico de família, com o enfermeiro de família, deve ser um terceiro elemento de um tripé, que é um tripé fundamental de regulação e de gestão do acesso. E o que eu disse sempre aos bastonários foi que nós acompanharíamos, do ponto de vista legislativo, aquilo que fosse um consenso, que existisse técnico, profissional e que fosse desejado por todos, tendo como preocupação única o interesse das pessoas. E isso, a portaria publicada foi tão longe quanto possível foi, mas eu creio que continua sempre a haver espaço.
E os médicos desejam isso. Os médicos de família usam muitas vezes a farmácia e o diálogo com o farmacêutico para acompanhar, para obter informação, para apoiar, para recomendar. O bastonário dos médicos até defende agora a criação de ferramentas de comunicação. Claro, claro, eu sei, é certo, e ele sempre teve essa posição. E eu creio que o processo legislativo estará no fim. É preciso que de baixo para cima exista um consenso profissional, técnico, científico, clínico, seguro, e que isso resulte num benefício para o cidadão em concreto. Basta pensar nos idosos, não é? Que vivem tantas vezes sozinhos. Que é hoje um problema seríssimo, com risco inclusivamente para a qualidade de vida e para o tratamento das pessoas. Quantos idosos vivem sozinhos, polimedicados, com problemas de confusão terapêutica? O médico não consegue, porque os contactos com o médico são esporádicos ao longo do tempo, não consegue ter a certeza de que aquele doente está a fazer a terapêutica em condições de segurança. Que melhor aliado pode ter? Naturalmente, se houver apoio domiciliar e visitação com a enfermagem, os enfermeiros fazem isso com certeza muito bem, mas pode não haver e o diálogo daquele idoso ser com a farmácia comunitária. E o farmacêutico ser o primeiro a perceber que aquele doente está a descompensar porque provavelmente está a fazer uma terapêutica errada. Cooperação. Repare, o sistema de saúde precisa muito menos de confronto e de confrontação e muito mais de cooperação. E todos temos um papel a desempenhar neste lugar, como dizia o Lord Nigel Crisp naquele trabalho que nós colaboramos também da Gulbenkian, da saúde para Portugal, da plataforma da saúde. Todos temos um papel a desempenhar. Em nome do quê? Em nome daqueles que servimos, porque nós servimos os cidadãos todos. Os políticos, os farmacêuticos, os médicos, e a confrontação entre as profissões é inútil, não traz valor nenhum. O diálogo permanente, uma concertação estratégica e uma cooperação entre as profissões é fundamental. No ano passado, no Conselho de Loures, a participação das farmácias aumentou em 33% a cobertura vacinal dos grupos de risco contra a gripe. Como se explica aos farmacêuticos e aos cidadãos de risco do resto do país que este ano só os de Loures voltam a ter o mesmo direito? Eu não quero agora estar a tecer comentários sobre matéria que provavelmente estará a ser apreciada e analisada pela atual equipa. Eu acho que tudo deve ser feito para maximizar as oportunidades de vacinação. Quanto maior abertura nós tivermos, maiores momentos, maiores possibilidades das pessoas acederem à vacinação, melhor. E eu aqui também considero, não lhe escondo, considero que as farmácias são um instrumento de alargamento dessa oportunidade e, portanto, de maximização da cobertura vacinal. Eu acredito que também com o tempo a ponderação sobre esse assunto será feita e seguramente avançaremos, não é? Uma coisa que correu bem do acordo foi o incentivo à dispensa de genéricos, que poupou dezenas de milhões de euros ao Estado e aos doentes. O que é que acha que está a faltar para se ultrapassar aquela barreira da cota dos 50%? Bom, sobre a política do medicamento, que é muito complexa, eu tenho ideias muito claras sobre aquilo que me parece que é útil e aquilo que não me parece que é nada útil. Não é nada útil olhar para o setor do medicamento com os olhos dos anos 80. De que tudo se resolve através de medidas restritivas ou de medidas, digamos, de racionamento administrativo. Nós temos em cima da mesa matérias que têm que ser faladas olhos nos olhos com os diferentes atores. A questão da falta de medicamentos nas farmácias comunitárias. Não vale a pena as partes fazerem de conta que não sabem do que é que nós estamos a falar. Nós sabemos todos o que é que estamos a falar. E esse assunto tem que ser tratado de frente, porque isso também tem implicações, colateralmente, sobre a dinamização do mercado dos genéricos, ou o chamado genéricos marca, o mercado das cópias. Portanto, há que voltar à mesa, há que manter um diálogo que é aberto, que é franco, e todos os elementos que fazem parte do setor têm que se disponibilizar para resolver o problema das rupturas, o problema da exportação paralela, que é um problema conhecido, e também o problema que a tempo com o prazo se vai esgotar dos chamados genéricos de marca ou o chamado mercado de cópias, que em Portugal, como se sabe, é muito intenso. Quando nós analisamos para o mercado dos genéricos, apenas pela natureza do fármaco e não tanto pela maneira como ele é rotulado ou classificado comercialmente, nós temos hoje um belíssimo panorama em termos internacionais. Os nossos números aproximam-se dos números de países do centro da Europa. Sim, é verdade que sempre que há um grupo diagnóstico homogéneo, temos uma dispensa de genéricos de acima de 70%. Ainda temos margem para progredir e as farmácias são, mais uma vez, são aliados, tal como são os médicos, no sentido de que nós dispensarmos um medicamento
a uma pessoa que tem poucos rendimentos ao mais baixo preço é um ato de responsabilidade social e é um ato de melhoria do acesso ao sistema de saúde. Outra questão é, nós não podemos ter medicamentos, o risco estratégico de perder acesso a alguns medicamentos que são estratégicos, porque o preço está em regime de dumping tão acelerado que a indústria o retira e o deixa de produzir. Tem que haver um pacto, que eu chamaria um pacto que proteja, em termos de stop loss, que permita que a partir de determinado momento haja um mecanismo de alerta e, portanto, a indústria não tome decisões unilaterais, sem dialogar com os Estados. E claro, haver uma reserva estratégica de medicamentos de baixo custo, mas de elevada eficácia. Porque são substituídos muitas vezes os de baixo custo e elevada eficácia por medicamentos de eficácia igual e com um custo muito superior. Isso sobreaquece a despesa e claramente, se eu meto mais dinheiro em coisas inúteis, deixo de ter menos dinheiro para coisas úteis. Como é que comenta o facto de não existir hoje nenhum acordo? Se mais 200 mil portugueses assinaram uma petição a pedir para salvar as farmácias. Eu acredito que, vamos lá ver, eu acredito que há motivação e há vontade política da equipa governativa para retomar esse caminho. Tenho a certeza, ele é tão evidentemente útil que eu tenho a certeza que é uma questão de tempo. E a mudança de governo e as eleições, tudo isso acaba por criar... Há sempre 6 meses que se perdem, quando há campanhas eleitorais e eleições, há sempre 6 meses que se perdem. E eu estou convencido que a medida é tão interessante e tão positiva que seguramente será retomada. O professor Vasco Carneiro também alertou, na entrevista que nos deu, para a necessidade urgente, ele foi até bastante dramático nisto, de avaliarmos melhor a inovação terapêutica e as tecnologias de saúde, porque não vamos ter dinheiro para pagar tudo. Também se sente essa urgência? Sim, repare, a inovação inquestionavelmente útil e que traz valor à vida das pessoas, essa tem que ser incorporada no sistema. E onde é que nós vamos buscar o dinheiro? Não é aquele fundo de que falamos. O melhor fundo que nós temos para ir buscar dinheiro é a eficiência, é o desperdício, é, por exemplo, a comparticipação de medicamentos que não são úteis ou que têm baixo valor terapêutico, é a própria revisão terapêutica da utilização dos fármacos, porque há sobremedicação inútil e, portanto, a revisão terapêutica acrescentaria muito valor aos recursos que nós temos disponíveis. E isso deve ser um serviço farmacêutico? Também, mas também pode ser feito num centro de saúde pelo enfermeiro de família, que é o que eu lhe digo, há aqui um espírito de equipa. Há um espírito de equipa, é o profissional que no momento, no contacto, estiver mais habilitado. Se o idoso, que toma muitos medicamentos, o que faz é frequentar a farmácia uma vez por semana, porque gosta de conversar, eu sei que muitas vezes nas farmácias há um ponto de interação com as pessoas apenas para conversar. Há uma oportunidade de dizer, olha, o que é que eu faço com este medicamento, estou confundido, etc. Mas também pode ser na consulta de enfermagem, não tem que ser necessariamente na consulta médica. Nós temos que mobilizar os recursos disponíveis em função dos momentos de contacto e da oportunidade. Os contactos na farmácia são muito mais. Pois são, por isso provavelmente a oportunidade surgirá muito mais. Por isso falava na questão da cooperação, porque isto só faz sentido se depois tiver essa cooperação interprofissional. É fundamental haver essa rede que seja estruturada, até como dizia o bastonário, com canais automáticos, porque, repare, o farmacêutico pode sinalizar algo, para além da questão da sobremedicação, que seja útil partilhar com o enfermeiro de família ou com o médico de família. Muitas vezes é o primeiro que ouve o sintoma, não é? Exatamente, diz assim, olha, pega no telefone e diz, Sr. enfermeiro, olha, teve aqui um doente daí do centro de saúde, eu estou preocupado, veja lá, se não é melhor chamá-lo ou irem lá a casa, e vice-versa, e o médico interagir com a farmácia. Este espírito de que há uma aliança entre as profissões que intervêm sobre as pessoas, que as acompanham, e depois, enfim, haja aquele que estiver melhor colocado em melhor momento e até por força, como dizia bem, da frequência do contacto, porque ao médico pode ir 6 vezes por ano, à enfermagem, à consulta da enfermagem pode ir 10, 12 vezes, mas cá à farmácia vai de 15 em 15 dias, até para conversar, como estávamos a dizer, porque as pessoas gostam e normalmente encontram na farmácia um ponto de apoio. Há centenas de farmácias que na sua região já são o único serviço de saúde e muitas vezes o único profissional de saúde disponível. Exatamente. Acha que faz sentido haver uma política específica para salvar estas farmácias, mesmo que economicamente elas sejam, a cada dia que passa, menos viáveis? Ou o SNS pode retirar-se como
como retirou muitos outros serviços e como muitos outros serviços desapareceram. Não pode. Aliás, o atual programa do Governo e a composição do Governo vai todo ao contrário disso. E, aliás, tem um Ministério que se chama da Coesão Territorial. Não podia haver sinal político mais forte. Eu estou particularmente à vontade porque estive envolvido enquanto membro do Governo na produção do Decreto-Lei da descentralização da saúde para os municípios, em algumas áreas. Os municípios são nossos aliados na sustentação de ideias inovadoras, na compreensão do papel útil das farmácias nas comunidades e, portanto, aqui chamados os municípios também à participação mais ativa na área da saúde, nós vamos ter mais um aliado. Porque até aqui os municípios estavam muito distantes e tinham muito aquela função reclamativa do Poder Central. O Presidente de Câmara vinha falar com o Ministro, ou com o Secretário de Estado, ou com a ARS, mas é como se fosse um assunto que não lhe dizia muito respeito diretamente. Ora, eles têm que ser coautores e, naturalmente, que eu creio que a vinda deles para dentro deste processo vai ser um poderoso aliado para o reconhecimento importante dos serviços públicos e privados de proximidade. Porque, repare, lá está. Nós temos serviços públicos de proximidade e temos serviços privados de proximidade. E quando um serviço privado usa recursos públicos e presta um serviço público, ele integra uma missão pública. E isto é tão simples de perceber que, de facto, sobre as farmácias, felizmente, ninguém veio pôr em causa a existência desta parceria entre o Estado e o setor privado, porque seria, de facto, absurdo que o fizesse.